Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui iniciando mais um programa Cidades Inteligente, mais humana, mais sustentável, mais Brasil. E hoje recebendo aqui dois amigos que vai trazer muita informação num assunto muito pertinente sobre a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Estou recebendo hoje o nosso amigo Fábio Xavier, que representa também aqui o Tribunal de Contas, ele é diretor da Diretoria de Tecnologia da Informação, e o Miqueias Micheletti, que é especializado também na questão da informação, também da tecnologia de informação. Então, boa noite aos dois, quero dar a oportunidade ao Fábio se apresentar e, na sequência, o Miqueias. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com o Cristiano e com o Miqueias. Agradeço bastante o convite. Eu sou Fábio Xavier, então, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Já estou no tribunal há praticamente 20 anos e lá no tribunal, no nosso departamento de TI, a gente cuida de toda a tecnologia para dar suporte às atividades de controle e fiscalização que o tribunal exerce sobre todos os órgãos públicos do Estado de São Paulo. Então é um trabalho grande, é um trabalho muito legal de ser feito, né? E a gente contribui aí com tecnologias cada vez mais inovadoras para aperfeiçoar cada vez mais a fiscalização do dinheiro público, que é a missão aí principal do Tribunal de Contas do Estado. Obrigado, Fábio. Miqueias. Olá, pessoal. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Fábio. Boa noite. Sempre um prazer estarmos juntos. E eu venho de segurança da informação, atuo na área desde 2002. Atuei em alguns projetos grandes, dentre eles a Operação Lava Jato, Operação Carlinhos Cachoeira, Operação Miqueias, que tinha meu próprio nome, Operação CBF, Operação Metrô, planos econômicos, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1, Collor 2. Depois atuei em grandes projetos em órgãos como a própria Prefeitura de São Paulo. E de repente caiu como uma luva esse tema segurança da informação, esse tema proteção de dados, e estamos aí há mais de 2 anos trilhando e percorrendo este caminho também. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Muito bem. Eu que agradeço a presença dos dois. Tenho certeza que será uma grande oportunidade para levar muita informação e esclarecimento não só à área pública, mas também ao privado, né? Porque tanto em relação às prefeituras e câmaras municipal, quanto também em relação às empresas, tem que fazer essa adequação da nova legislação. Mas, Fábio, antes de entrar no assunto pertinente em relação à LGPD, por exemplo, eu gostaria que você pudesse nos explicar essa questão da estrutura do Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas é uma instituição que já atua aí muito tempo no Estado, é o que faz o controle, digamos assim, da gestão dos prefeitos e dos gestores das câmaras municipais. Hoje você está à frente de uma diretoria específica, mas o tribunal ele é muito maior, está presente praticamente em todo o Estado de São Paulo, em todas as regiões administrativas. Eu gostaria que você pudesse nos falar um pouquinho dessa estrutura que compõe, que o tribunal hoje ele está presente no Estado de São Paulo. Sim, realmente é importante a gente falar um pouquinho sobre como o tribunal funciona, né? Hoje o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vai completar agora em maio 99 anos, ano que vem é o ano do centenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Lá nós temos 7 conselheiros que são os responsáveis por fazer o julgamento das contas de contratos, fazer parecer da gestão dos prefeitos do Estado de São Paulo. E o tribunal ele tem a sede lá na cidade de São Paulo e tem outras 20 unidades regionais espalhadas pelo Estado. Então, por meio dessa descentralização da fiscalização, a gente acaba tendo uma capilaridade muito grande, a gente acaba tendo presença constante em todos os municípios do Estado de São Paulo, são 644 municípios jurisdicionados, mais de 3.500 órgãos fiscalizados. Somente a capital, cidade de São Paulo, que não é jurisdicionada do Tribunal de Contas do Estado, porque há um Tribunal de Contas do município de São Paulo. Então é uma instituição aí quase centenária, com um trabalho muito árduo, constante de fiscalização e principalmente de orientação aos gestores públicos.
O Tribunal de Contas tem exercido nos últimos anos um papel pedagógico fundamental junto aos municípios, por meio de palestras, de debates. E agora, no mês de março, vamos iniciar o ciclo de debates, que é quando os técnicos do Tribunal de Contas, desta vez o presidente do Tribunal de Contas, Dr. Sidney Beraldo, também irá participar, falar bastante na orientação dos gestores públicos sobre o bom uso do recurso público, e não somente a questão da legalidade, mas principalmente a questão da efetividade desses gastos. Então, nós temos trabalhado bastante para avaliar a efetividade do gasto público, por exemplo, verificar se o investimento em educação, não somente o percentual mínimo que a Constituição estipula, mas se esse investimento gerou resultado prático, resultado efetivo para a educação daquele município, né? Então, isso é muito importante. Nesse sentido, foi criado há alguns anos o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM, que vem sendo utilizado constantemente pelos relatores, pelos conselheiros, para poder fazer o julgamento das contas, julgamento e emitir aí os pareceres da gestão dos prefeitos paulistas. Então, esse índice é um índice muito interessante porque mede justamente a efetividade das ações do prefeito, a efetividade das políticas públicas que o prefeito acaba optando por investir aquele recurso público, né? E isso é bem importante, bem interessante. É importante que os prefeitos olhem esse IEGM, que é composto de 7 dimensões, 7 subíndices, para que ele possa aplicar adequadamente os recursos públicos. E os vereadores, né, é importante que os vereadores também conheçam o IEGM para poder cobrar ali do prefeito, do Poder Executivo, a boa gestão desses recursos públicos com base em indicadores objetivos, indicadores que são reconhecidos nacionalmente, porque esse índice que foi criado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele se expandiu e hoje está presente em todos os tribunais de contas, em todos os estados do Brasil. Então, é uma boa prática, dá uma olhada com cuidado no IEGM, porque o IEGM te dá, gestor público, orientações para que você possa fazer um bom uso dos recursos públicos que você gerencia, que você administra. Quero aqui mandar um grande abraço ao nosso presidente do Tribunal de Contas, o Dr. Beraldo, e também quero deixar um grande abraço aqui também ao nosso Dr. Sérgio Siqueira Rossi, que é o diretor-geral do Tribunal, né? Uma pessoa que tem aí auxiliado os prefeitos e vereadores por todo o estado de São Paulo. Sim. Muito importante, viu, Fábio, essa questão que você coloca, o papel que o tribunal vem desenvolvendo nesses 99 anos. Hoje o tribunal ele é referência na questão do controle, na questão da qualidade em gestão. E eu acredito que dentro da estrutura do governamental, eu acho que é o órgão hoje, em particular o Tribunal de Contas de São Paulo, ele é referência no Brasil todo, né? Pelo trabalho de excelência que ele vem desenvolvendo à frente, com os auditores, com a questão da fiscalização, de acompanhamento, auxiliando também. E essa ferramenta que você acabou de falar sobre a questão do índice de efetividade de gestão, isso já tem, o tribunal já coloca à disposição de todas as pessoas que quiser baixar um aplicativo do TC, né? Esse aplicativo aí, com certeza deve ser origem também da sua diretoria, né? Que pensa a tecnologia para que o tribunal possa ser mais eficiente no seu acompanhamento, na sua fiscalização. E é uma das pautas que dentro desse ciclo de palestra que inicia agora em março, o tribunal vai falar muito sobre essa questão também da efetividade de gestão. E que essa ferramenta, principalmente os vereadores, que todo ano, o momento mais importante é quando eles aprovam o orçamento para o ano seguinte, ele tem ali uma ferramenta onde ele possa estar se organizando melhor, entendendo melhor como que está a complexidade da questão da gestão local. É isso, Fábio? Sim, você tocou num ponto bem interessante. O Departamento de Tecnologia da Informação no Tribunal, a gente tem lá todos os sistemas, portais, aplicativos são desenvolvidos pelo nosso departamento. E um que a gente lançou recentemente, uma grande novidade, foi o portal TCESP, que é esse aplicativo que você citou. Então, basta entrar lá na loja da Apple ou da Google,
pesquisar lá Portal TCESP, você vai conseguir baixar esse aplicativo. E o que tem nesse aplicativo? O objetivo do aplicativo é que ele seja um ponto único de contato do tribunal com a sociedade. Então, todos os serviços que o tribunal presta para a sociedade em geral estão disponíveis nesse aplicativo. Então, por exemplo, se você quer fazer o envio de alguma manifestação sobre algum problema que você identificou, você, cidadão, na gestão pública da sua cidade, por exemplo, uma eventual mau uso do recurso público, você consegue enviar por meio desse aplicativo uma comunicação para o tribunal. Tem lá uma opção chamada Fale com o TCESP ou Fiscalize com o TCESP, e você consegue mandar essa manifestação, inclusive incluindo fotos e vídeos, por exemplo. Se você tem algum documento, você, gestor público, você, servidor público que tem esse contato com o tribunal, precisa enviar algum documento para o tribunal, lá temos também uma função chamada protocolo digital, que permite o envio desse documento sem ter que ir presencialmente a uma de nossas unidades. E você tem acesso também aos diversos painéis interativos e mapas interativos que nós temos no tribunal. Hoje nós temos 14 painéis e mapas interativos que têm o objetivo de estimular o controle social. Então a gente consegue ter informações muito relevantes, validadas, verificadas pelo tribunal sobre diversos temas. Por exemplo, obras paradas e obras atrasadas. Então tem um painel que mostra todas as obras atrasadas e paralisadas no estado de São Paulo. Você consegue acessar também por meio do portal TCESP. A gente tem outro lá muito interessante chamado Visor, que é um painel que mostra todos os alertas que o Tribunal de Contas emitiu para as prefeituras do estado de São Paulo. E aí você consegue ver através desse painel como está indo a sua prefeitura, se o prefeito está trabalhando para corrigir esses eventuais desvios que originaram esses alertas ou não. Então são diversos painéis que nós temos lá. E mais, você consegue por meio do aplicativo Portal TCESP, assistir todas as sessões de julgamento do tribunal, consegue assistir as palestras, os eventos, também na palma da sua mão. E várias outras aplicações e serviços, todos embutidos nesse único aplicativo. Então, se você quer ter um contato mais próximo com o tribunal, baixe esse aplicativo, porque você vai ter esse contato muito próximo. E aí, o que o Cristiano aqui acabou falando, que é importantíssimo. No portal TCESP, a gente tem uma área, uma funcionalidade chamada gestor municipal. E aí é o pulo do gato, porque nessa funcionalidade a gente consegue ver tudo que o tribunal tem praticamente em relação a determinado município. Então você entra nessa funcionalidade de gestor municipal, seleciona o município, e aí você vai conseguir ver qual a receita do município, qual a despesa, os contratos eventualmente que o município tem, estão em fiscalização no tribunal. Você consegue ver qual é a faixa, a nota do IEGM do seu município e de cada um dos 7 subíndices. Você consegue ver quais foram os últimos pareceres que o tribunal emitiu sobre a gestão daquele prefeito. Então você consegue, por exemplo, acompanhar se foi um parecer favorável ou desfavorável e ter acesso a esse parecer, para que você veja quais foram os principais problemas apontados pelo tribunal em relação à sua cidade. Então é um aplicativo muito interessante, muito rico de informações, e aí a gente quer com esse aplicativo estimular justamente esse controle social para que o cidadão possa ter voz ativa na sua cidade e ajudar aí a cidade a ter realmente gastos efetivos e gastos bem feitos com recursos públicos. Nossa, Fábio, é fantástico essa explanação que você coloca, porque na verdade o tribunal hoje, como eu falei agora há pouco, a referência na parte de fiscalização e controle, porque na verdade até o próprio Ministério Público hoje utiliza muitas vezes do parecer do tribunal para se posicionar em muitas questões dentro da administração pública, que também é muito complexa, mas ela é necessária, se faz necessário, porque é dinheiro público, é dinheiro contribuinte, é dinheiro que tem que ser investido para o interesse coletivo, né, para as prioridades do município. E o tribunal está antenado nessa questão. Ele não só é a questão do controle, que dispõe dessas ferramentas, dos auditores, de toda a estrutura fiscalizadora, mas ele também a todo momento ele vem auxiliando, ele vem incentivando para que o gestor se torne o quê?
se torne um gestor com eficiência, que ele entenda a complexidade da gestão pública e que ele não possa errar, porque se ele errar, ele vai ser penalizado pelos atos que ele cometer à frente da sua gestão. E outro assunto também, Fábio, gostaria que você pudesse falar um pouco, você falou de algumas áreas que o tribunal tem feito aí uma fiscalização muito bacana, que é a questão das obras paradas, obras em andamento, como que estão a questão dos gastos, na questão da saúde, educação. Outro marco também, a outra prioridade que o tribunal tem destacado é a questão do saneamento. Ele tem cobrado a questão do plano, a revisão do plano de saneamento básico do município. E nós temos aí um marco legal de saneamento que hoje coloca aos municípios a destinação correta dos resíduos domésticos, industrial, a questão do lixo hospitalar, a questão da destinação em lugar adequado e até da destinação final. E tem a questão dos apontamentos, né? Esses apontamentos que o tribunal faz a sua fiscalização, seja ela através do seu auditor, mas ela tem todo um controle de tudo que está acontecendo no município através das informações que chega também através da prefeitura. Então, essa questão do saneamento também é uma pauta que o tribunal tem trabalhado também, né, Fábio? É verdade, né? Então nós temos lá um trabalho em relação ao saneamento básico e um dos painéis, desses 14 painéis que eu acabei citando, é justamente sobre saneamento básico, na verdade sobre resíduos sólidos. Então lá é possível verificar todos os contratos que o tribunal está olhando, verificar aonde estão esses locais para depósito ou para entrega desses resíduos sólidos, se estão adequados ou não. Então é um tema realmente bem relevante que tem sido olhado com cuidado pelo tribunal. Na mesma linha, talvez, nós temos também outro painel chamado Painel do Rio Tietê e Rio Pinheiros, que mostra os contratos que estão em andamento para despoluição desses rios e que estão sendo também acompanhados e verificados pelo Tribunal de Contas. Então é uma riqueza muito grande de dados, de informações. Basta entrar no nosso site ou baixar o aplicativo Portal TCESP que você consegue ter acesso aos 14 painéis. Tem um outro bem interessante também, que é o Observatório Fiscal. Esse também tem dados detalhados sobre a gestão fiscal do município, dados de receita, dados de despesa, aonde vai a despesa, quanto foi investido em educação, quanto foi investido em saneamento básico, quanto foi investido em segurança. Então, de forma detalhada. E uma coisa interessante desse painel que me veio agora à cabeça, desse Observatório Fiscal, é que tem uma funcionalidade lá chamada Mapa das Receitas, que mostra de onde vem a receita dos municípios. E sabia que a maioria esmagadora dos municípios do estado de São Paulo não conseguem gerar receita própria para pagar as suas despesas, né? Ou seja, eles dependem de repasses do governo estadual, do governo federal, e a maioria desses municípios com menor receita própria são municípios pequenos, né? Municípios com poucos habitantes. Então é interessante dar uma olhadinha nesses nossos painéis, porque você vai ficar sabendo um pouco mais sobre como é a realidade financeira do seu município, e isso é bem interessante. Porque a composição orçamentária, a principal receita do município hoje se baseia no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios junto ao Governo Federal, e a questão do ICMS, né? Onde a questão da circulação de mercadorias, o município também recebe um percentual dessa arrecadação. E que, na verdade, é as principais arrecadação do Estado e do próprio governo federal. E aí o que acontece? Nessa composição, o Fábio falando essa questão dos municípios menores, só em São Paulo, aqui a grande maioria, a nível de 70%, são municípios aí que está no teto aí de 50 mil para baixo, né? Então são municípios que, se não fosse as receitas complementar, essa receita do FPM, do ICMS, muitas vezes o município não tem nem dinheiro para pagar a folha, porque o que ele arrecada em si para bancar custeio de máquina, bancar a própria folha de pagamento, a questão do repasse da educação e saúde, já está tudo comprometido o orçamento. Então o gestor não é fácil, o dinheiro ele é muito ali praticamente setorizado, muito canalizado, e muitas vezes também o prefeito, quando ele ganha uma eleição,
ele assume a prefeitura e ele pega uma gestão, ele pega um orçamento do prefeito anterior. Ele pega ali um passivo, ele pega ali uma dívida em aberta que ele vai ter que sanar nesses 4 anos. E muitas vezes, muitos contratos, que ele vai ter que também fazer uma revisão, ele tem que estar olhando com muita atenção, porque às vezes pode ter algum tipo de problema nesses contratos e que ele, se ele não observar, ele pode estar respondendo porque o tribunal está antenado. Ele está ali acompanhando todo, passo a passo, toda essa sistemática da gestão pública. Agora, falando um pouco dessa questão da fiscalização, na questão da gestão pública, Fábio, eu li agora recentemente um artigo no seu site sobre a questão da inteligência artificial. São ferramentas tecnológicas que isso vem para ampliar o grau de nível de fiscalização em relação à questão dos municípios. Qual o impacto dessa ferramenta vai gerar nas instituições públicas, Fábio? A inteligência artificial está muito em evidência, né? Principalmente desde novembro do ano passado, quando foi lançado aí o ChatGPT, que é uma solução, um chat que usa inteligência artificial. Mas desde antes a gente já estava utilizando algumas soluções de IA dentro do tribunal. Vários tribunais de contas também têm utilizado soluções de inteligência artificial. E o que diferencia essas soluções anteriores para o ChatGPT, né? O ChatGPT é uma tecnologia de IA que a gente chama generativa. Então é capaz de... ele foi treinado com uma quantidade gigantesca de dados nos últimos anos, dados até 2019, se eu não me engano, e esses dados permitem que essa inteligência analise e busque as informações ali dentro dessa quantidade gigantesca de dados e gere um texto como se fosse alguém escrevendo, como se fosse um humano em cima daquelas informações. É 100% confiável? Não, não é, né? Mas traz algumas informações bem interessantes para que nessa geração de textos, principalmente de informações com uma base mais científica e comprovada, né? Então é uma solução bem interessante que vai trazer um ganho gigantesco, uma otimização grande para as empresas e para as instituições públicas e privadas. Eu creio que nos próximos meses, em poucos anos, isso vai estar em uso na maioria das empresas. A própria Microsoft, que foi quem acabou comprando os direitos dessa solução, já está implantando o ChatGPT. Na verdade, é o algoritmo GPT-3, GPT-3, né, ou GPT 3.5, como estão chamando, em suas soluções tecnológicas. Então, por exemplo, o Microsoft Teams e o Bing, que é o buscador da Microsoft, já tem integrado neles esse algoritmo GPT versão 3. E aí acaba tendo uma melhoria no mecanismo de busca, né? Então você não precisa pesquisar algum termo e abrir lá várias páginas que muitas vezes não tem muita relação com o que você está pesquisando. Você simplesmente vai lá e pergunta, por exemplo, como tratar a Covid-19, embora não seja um exemplo muito bom, porque precisa de muitas vezes uma orientação médica, mas ele vai, ao invés de trazer vários sites, ele vai escrever para você, com base no que ele já pesquisou, no que ele foi treinado, uma resposta escrita como se tivesse sido escrita por uma pessoa. Então isso é bem interessante, né? Muitos aí analistas de tecnologia, futuristas, acabam falando se vai ser o fim ou não do Google, por exemplo, que é a principal fonte de receita deles, é a busca, né? Que eles trazem essas informações, e aí o próprio Google já está correndo atrás, já criou também a sua solução de inteligência artificial generativa, embora quando lançou essa solução, né, teve um problema, acabou não sendo muito bom, e as ações do Google acabaram caindo em função disso, né? Mas a tendência, é o futuro, que a gente utilize soluções cada vez melhores para otimizar o trabalho dos nossos auditores, nossos agentes, nessa fiscalização dos recursos públicos. Então a gente vai conseguir, com base na informação que nós temos no Tribunal de Contas sobre cada jurisdicionado, a gente tem realmente um verdadeiro Big Data lá na nossa mão, e esse Big Data poderá ser, por exemplo, utilizado para treinar esse algoritmo GPT-3, para que a gente consiga, por exemplo, perguntar se
o orçamento da prefeitura X melhorou ou piorou nos últimos 5 anos. Então ele vai responder sim, melhorou porque passou de tanto arrecadado para tanto arrecadado e a despesa também diminuiu. Então ele vai conseguir trazer informações e respostas mais elaboradas e objetivas com base nesse treinamento. Eu tenho um outro artigo que ainda não foi publicado, né? Eu sou colunista da MIT Technology Review, e o próximo artigo que vai ser publicado ainda no mês de março é sobre o ChatGPT. Como utilizar o ChatGPT nas instituições, nas empresas. É possível? Sim, é possível, né? Então existem alguns passos que devem ser tomados. Primeiro é permitir de forma ali concreta, por meio de até de uma consulta interna da instituição, a utilização desses dados nesse ambiente do ChatGPT, porque a gente vai treinar a máquina e a instituição, a empresa que é a OpenAI, que desenvolveu esse aplicativo, vai ter acesso a esses dados porque eles vão ser enviados para a nuvem para treinar esse algoritmo. Então tem que ter um cuidado grande com que tipo de dado vai ser enviado, com a LGPD, que nós vamos falar daqui a pouquinho, se vai ser enviado dado pessoal ou não. Então esse é o primeiro passo, verificar a questão legal de enviar esses dados para uma nuvem que é de uma empresa privada. Segundo passo é realmente treinar, né? Só para você ter ideia, eu vou dar uma palestra semana que vem sobre isso também, como utilizar. E o ChatGPT foi treinado com uma quantidade gigantesca de dados. Se a gente juntar todos os dados, informações que nós temos em todos os tribunais de contas do Brasil, vai ser menor do que a quantidade de dados que foi utilizada para treinar o ChatGPT. Para vocês terem uma ideia da quantidade de informações que foi utilizada para treinar esse algoritmo, né? Então, esse treinamento é a parte mais difícil, requer profissionais qualificados, profissionais com conhecimento de ciência de dados, de algoritmo de inteligência artificial, para poder orientar adequadamente e configurar adequadamente esse treinamento, né? E aí, feito o treinamento, começa a validar e fazer o refinamento desse treinamento para que a resposta dada por esse algoritmo de inteligência artificial generativa seja a mais fiel, a mais adequada e a mais correta possível, né? É um processo demorado, longo e não é de graça, custa dinheiro, porque toda vez que você faz uma consulta, você tem um custo do processamento, um custo do treinamento e muitas vezes esse custo pode ser até muito alto, né? Não é como as pessoas pensam que é de graça, não tem nada de graça, né? E essa tecnologia que você fala sobre inteligência artificial, nós temos conhecimento hoje de ferramentas que faz uma busca dentro dos contratos hoje das prefeituras, até contratos já praticamente já finalizado, e esses contratos estão até em observação no próprio tribunal, que cruza dados, informações de empresas que executou a obra, a questão dessa empresa, se ela teve algum problema, se ela atuou em uma certa localidade, e aonde ela atuou. Então são informações detalhadas que para a questão do órgão fiscalizador, ele é fantástico, né? Quer dizer, o órgão fiscalizador, seja ele Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Federal, eles estão muito à frente. Existe aí uma estrutura muito eficiente, de excelência, de país de primeiro mundo, digamos assim. E o que eu fico preocupado, e muitas vezes a gente acaba até lamentando, quando a gente se depara em alguns eventos da frente parlamentar, que nós conversamos com os vereadores, com os prefeitos de várias cidades, a sensação que dá, Fábio, é que eles vivem em outro mundo, né? Eles não estão antenados para essa nova realidade. E às vezes é lamentável aquele agente político, muitas vezes o prefeito, que é escolhido pela sua população, ele é honrado com a questão do mandato e muitas vezes se depara com uma estrutura de máquina administrativa que muitos funcionários ali não estão preparados para dar esse respaldo ao gestor. E ele também, muitas vezes, muito mal assessorado, às vezes com um grupo ali de pessoas muito conservadoras, isso aqui não dá nada, isso aqui não precisa fazer. E o prefeito acaba respondendo, muitas vezes, por a incompetência desses funcionários que estão lá para ajudá-lo a fazer uma gestão de mais qualidade e responsável.
Eu vejo com muita preocupação isso, viu, Fábio? Até o nosso diretor, Dr. Sérgio, sempre falou nas suas palestras a importância da capacitação do agente político, a importância dos funcionários públicos, principalmente aqueles que atuam na área de jurídica, planejamento, na parte administrativa, em ter essa mentalidade e estar atualizado com a nova realidade. Então, fica aí, porque na verdade tem aquele ditado, né, Fábio? Um princípio bíblico. Ou você vai aprender por amor, ou você vai aprender pela dor. E muitas vezes, quando se decide aprender pela dor, aí tem as consequências. Muitas vezes fica inelegível, responder processo para a vida inteira, porque não está antenado com a nova realidade, principalmente da área de fiscalização, de controle, que é muito séria e é com muita eficiência. E já quero perguntar para o Dr. Mequeias aqui, que também é especializado na questão da segurança de dados, essa realidade, Mequeias, no privado não tem mais espaço para amador, né? Ou você está preparado para fazer aquilo que você está incumbido, está destinado a ser feito, fazer de uma forma com responsabilidade, senão vai ter as consequências, muitas delas vai custar muito caro para o empresário, muitas vezes para o erário público. É isso, Mequeias? No setor privado não é muito diferente, né? Nós funcionamos aí na base do empurrão. Para isso tem lá até o artigo 52 que fala sobre as sanções, e ontem, por sinal, saiu a dosimetria da aplicação dessas sanções, que a única sanção que o agente público não terá é a multa, porque do contrário nós mesmos teríamos que pagar pelo erro do agente público, né? Nós cidadãos. Mas todas as demais sanções, incluindo aí a própria suspensão de bancos de dados, de bases de dados, incluindo a publicização. Imagina o efeito disso num processo de eleição, a publicização de uma multa, ou seja, não basta você sofrer as consequências, então você tem que divulgar aquilo ali. No agente privado, o pessoal não está muito com medo das sanções, não. Eu até costumo brincar que a maior sanção que existe na lei é a sanção que não está na própria lei, que é a sanção do mercado, ou seja, os grandes começam a pressionar os pequenos, e por força dessa pressão, que aliás os grandes são pressionados pela própria Europa, antes mesmo de termos a LGPD, da qual até curiosamente nós somos um verdadeiro Ctrl+C, Ctrl+V, se nós analisarmos até o artigo 23 da lei, tem uma ali o artigo, inciso 3º, que fala ali sobre as condições, e o inciso 3º fala sobre o encarregado de dados. Então, ele cita o artigo 39 falando do encarregado de dados, e quando você corre para o 39, não fala do encarregado de dados. O que fala do encarregado de dados é no 41. Então, onde surgiu tudo isso? Surgiu da GDPR. Então, daí o que a gente entende? É um verdadeiro Ctrl+C, Ctrl+V da GDPR. Então, os grandes players, eles são pressionados, e de posse dessa pressão que eles sofrem, eles vão e pressionam os pequenos. Recentemente, nós fechamos um contrato por telefone. Para mim, eu fiquei até maravilhado, né? Como pode uma coisa dessa? O cliente não quis nem conversar, falou, não, eu preciso disso urgente. Depois nós descobrimos que ele era um dos fornecedores da CIA. Tinha havido aquele problema da CIA, daquele ataque que houve. Então, provavelmente a CIA o pressionou e ele foi obrigado, ou seja, ou faz. Mas a verdade, Cristiano, é a seguinte. Nós funcionamos, enquanto empresas, isso é mais forte, se nós formos pressionados, nós não agimos porque nós nos preocupamos, o governo em todas as suas esferas, ele não vai agir porque ele acha que os dados devem ser protegidos, que os seus cidadãos carecem de toda uma atenção, não, é porque existe essa pressão. E para o agente privado isso não é diferente. Nós não usamos um cinto de segurança porque nós prezamos pela nossa segurança. Nós usamos o cinto de segurança, nós paramos às vezes numa faixa de pedestre, por quê? Porque é possível que a polícia esteja ali escondida e nos multe. E é necessária que haja essa sanção
para que os agentes privados e então os agentes de tratamentos comecem a se policiar mais, porque não há mais espaço para os despreocupados e para os desinteirados, desinformados aí que podemos aí assim chamar, se podemos assim chamar. Então, dia após dia, novos problemas no setor financeiro. A gente vê isso aí, nós temos alguns clientes no setor financeiro e nós somos inclusive DPO as a service, ou seja, não fizemos somente a implantação. A gente vê isso diariamente, fraudes e mais fraudes, e agora a gente até costuma brincar que a lei está num período, nós estamos vivendo um período de maturação da lei, que já deveria ter ocorrido. E agora a gente percebe até advogados, né, caroneiros, oportunistas, pegando carona na LGPD para oferirem talvez até vantagens ilícitas por conta da LGPD. Então daí decorre o quê? O fato de termos mais preocupação e nos atentarmos mais quando pensarmos em proteger, ou seja, nos mecanismos, nas medidas, nas ações que deveremos implementar para protegermos os dados dos cidadãos de maneira geral. O que nós temos acompanhado em muitos noticiários por aí, seja a prefeitura, empresas, existe um ataque constante, permanente, de uma inteligência do mal, né, que invade todo o sistema e ali faz uma espécie de suborno, né? Suborno não, de resgate. De resgate, né? Enfim, e a outra situação é que isso não pode acontecer com a sua prefeitura, é quando vai acontecer. Você está preparado para essa questão? E voltando à questão da importância da responsabilidade, pensando no mundo globalizado hoje, a questão da governança, principalmente, o compliance, existe toda uma necessidade de sintonia por parte da área pública ou privado em mostrar o quê? Em mostrar ao mercado, em mostrar aos investidores que nós estamos preparados, estamos fazendo a lição de casa. E é isso que o tribunal, né, Fábio, de uma certa forma, não só fiscaliza, mas também vem mostrando caminhos para que o gestor ele possa se adequar, né? E já entrando no assunto da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, como que o tribunal hoje está enxergando quais são as medidas que estão sendo tomadas para que os municípios possam estar antenando para essa nova necessidade de adequação da nova legislação? Bem, ano passado, no ciclo de debates, a gente passou aí por muitas cidades, né, recebendo aí prefeitos, vereadores e servidores de todas as prefeituras jurisdicionadas ao Tribunal de Contas. Um dos assuntos tratados foi a LGPD. Então a gente falou um pouquinho sobre os cuidados que temos que ter na hora ao lidar com a LGPD. Falamos dos princípios da LGPD que são importantíssimos e que devem nos guiar, especialmente o princípio da finalidade, adequação e necessidade, ou seja, para tratar dados pessoais eu tenho que ter uma finalidade bem definida, uma finalidade clara, uma finalidade bem informada ao titular dos dados pessoais, e isso inclusive no setor público, né? E mais, com essa finalidade em mãos, eu tenho que verificar se os dados que eu estou tratando são necessários para atender aquela finalidade e se eles estão adequados para atender essa finalidade. E eu costumava falar nessa palestra que eu mesmo que fazia no ciclo de debates, era: se você tem dúvidas quando estiver tratando dados pessoais, se aqueles dados são adequados, necessários para a finalidade que foi divulgada, pare, porque você está em desconformidade com a LGPD. Então pense um pouquinho e verifique se esses 3 princípios estão adequados para aquele tratamento. E aí nós temos também, para todo tratamento, nós temos que ter uma hipótese de tratamento, uma hipótese legal que vai ser utilizada. E aí temos até guias orientativos da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, responsável por fiscalizar o cumprimento da LGPD. Um guia que é bem interessante é o Guia de Tratamento de Dados pelo Setor Público. E lá ele lista algumas hipóteses de tratamento que são mais adequadas, talvez, para o setor público. A primeira é para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. O Tribunal de Contas, por exemplo, trata dados pessoais dos gestores públicos, dos servidores, muitas vezes. Por quê? Porque é uma obrigação legal do tribunal verificar a aplicação do dinheiro público. E para fazer essa verificação, nós temos que tratar dados pessoais. Então, é para o cumprimento de uma obrigação legal e regulatória, né? Uma outra hipótese que é bem utilizada no setor público
seria para a realização, execução de políticas públicas. Por exemplo, um prefeito quer fazer uma política pública de saúde, ou para, por exemplo, diminuir o número de fumantes, que consequentemente vai diminuir o número de pessoas que vão procurar um médico com algum problema no pulmão, por exemplo. Então, para tratar esses dados pessoais, que são dados pessoais sensíveis, no caso de saúde, ele vai utilizar como uma base legal a execução de políticas públicas para poder identificar onde temos, por exemplo, mais fumantes e ali fazer uma política pública para tentar desestimular esse hábito ou esse vício de fumar, né? Então, são as duas aí bases legais, talvez mais interessantes e adequadas para o setor público. E aí nós temos que ter cuidado, porque existem outras bases legais, mas temos que ter cuidado principalmente com o consentimento, que é uma base legal talvez muito fraca em relação ao controlador, porque o consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento pelo titular dos dados. Então imagine que você está fazendo um tratamento de dados pessoais, você setor público, você ente público, com base no consentimento, e aí o cidadão ele pode chegar e revogar esse consentimento. Como é que vai ser feito esse tratamento, né? E uma outra base legal que a gente tem que ter muito cuidado é o legítimo interesse, né? Porque o legítimo interesse ele tem que ser justificado. Para utilizar o legítimo interesse, eu tenho que ter um relatório de impacto à proteção de dados, né? O famoso RIPD, para justificar que aquele legítimo interesse realmente é válido, que não tem outra forma de fazer tratamento de dados pessoais, obter aquelas informações diferentes do legítimo interesse, mas essas duas bases, consentimento e legítimo interesse, são bases que podem ser utilizadas a princípio, com ressalvas, com cuidado, para que não tenhamos depois algum problema. Um exemplo só do legítimo interesse, lá no tribunal, no Departamento de Tecnologia da Informação, a gente faz uso do legítimo interesse para tratar dados pessoais, por exemplo, usuário e senha para acessar o e-mail, para acessar os recursos de rede, né? Esses dados estão no Departamento de TI e a gente utiliza para quê? Para poder manter o ambiente computacional do tribunal seguro. E isso é legítimo interesse da instituição, manter a segurança da informação, né? Então, e é só como um exemplo de uso adequado aí do legítimo interesse. Na verdade, o tribunal, a primeira iniciativa de vocês foi também fazer uma espécie de uma adequação, né? Um entendimento da importância da adequação da lei. E o que nós percebemos também, Fábio, é que os municípios, principalmente as câmaras municipais, eles não compreendem exatamente essa questão da lei, para que serve essa lei, no que eu vou utilizar essa lei, o que eu tenho que fazer. E aí eu queria ver a opinião do Mequeias. Mequeias, é necessário no primeiro momento que seja o gestor prefeito, o gestor da Câmara Municipal, dele entender, compreender uma iniciativa aí de se fazer um diagnóstico para ele ver o que ele tem, o que tem que ser feito dentro ali da Câmara ou da Prefeitura para fazer essa adequação. O pontapé inicial é um diagnóstico, Mequeias? Sem sombra de dúvida, um diagnóstico. Você não consegue iniciar nada sem você ter um plano, um planejamento. E você não elabora um plano de ação se antes você não fizer, aí, não realizar esse assessment, esse diagnóstico, né? O brasileiro ama usar palavras em inglês, mas esse assessment nada mais é do que o diagnóstico. Eu vou levantar todos os gaps existentes e aí sim eu elaboro um plano de ação. Por vezes é interessante elaborar até mesmo uma matriz de risco, no sentido aí, no caminho de que o que se busca com a lei, é importante ficar bem claro, né, que não se busca eliminar um risco. Aliás, não existe nenhum método de segurança à prova de falhas, e o que se busca aqui então é a mitigação desse risco. E quando nós pensamos em mitigação de risco, começa a ser talvez um pouco interessante a elaboração de uma matriz de risco, dado que a gente pode entender ali qual a probabilidade de um risco, um incidente qualquer ocorrer e qual seria o seu real impacto. E de posse disso eu posso eventualmente aceitar aquele risco. Ou seja, tem uma probabilidade de um incidente muito baixo e um impacto também baixo. Agora, vamos pensar de repente no uso de um antivírus ou numa segregação de acesso, até mesmo físico, a documentos físicos, inclusive. Lembrando que a LGPD não estamos falando tão somente de dados em meios digitais.
né? Tanto que lá no artigo 1º fala, inclusive, em meios digitais, fazendo forte referência a dados em meios físicos. Então, daí a ideia, ou seja, de eu analisar essa matriz de risco, porque se eu penso, por exemplo, num antivírus, a falta do antivírus, o que ela faz? Qual a probabilidade de acontecer um incidente em decorrência da ausência do antivírus? Alta. Qual seria o seu real impacto? Também alto. Então, eu não vou poder abrir mão desse antivírus. E eu tenho, até importante, Cristiano, porque a gente percebe no agente público que você comentou agora há pouco em uma outra situação, que às vezes o gestor, aquele que está ali dando as mãos, não tem aí tanto conhecimento. E a gente vê, eu não sei se em decorrência de querer trabalhar bem, mostrar serviço, o fato que a gente tem sentido alguns Fábio, em algumas prefeituras dizerem que a prefeitura não precisa da LGPD. A gente vê isso constantemente na frente parlamentar. E às vezes você percebe que o custo que eu vou ter para convencer essa pessoa de que ela está equivocada, acaba não compensando, se torna inviável. E aí eu começo a me preocupar e até com a licença do Cristiano, eu queria até questionar o Fábio, né? Como é que o Tribunal de Contas encara isso, né? Porque a gente vê nós tivemos um caso aí que eu não vou citar o nome, né? Mas queriam até questionar o Tribunal de Contas numa cidade aqui no interior, porque entendiam claramente que a LGPD não se aplica à prefeitura. Poxa, eu fico curioso, eu gostaria que você me mostrasse onde isso está na lei, né? Porque eu ainda não vi isso, né? Então a gente vê isso no dia a dia. E eu queria até, aproveitando, pegando até um pouco de carona no que o Fábio disse sobre as hipóteses, né, que nós temos que tomar bastante cuidado também, você comentou e fez ressalva para duas, né, para o consentimento e para o interesse legítimo, nós temos que tomar bastante cuidado no consentimento, porque a própria lei fala que o consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca, e não nos parece que isso seja livre na maioria das situações, o que poderia custar alguma coisa para o titular, para o cidadão, de maneira que a gente vai chegar à conclusão que na maioria das situações ele deveria realmente se abster dessa hipótese. Mas com a licença do Cristiano, eu gostaria de até mesmo entender como que o Tribunal de Contas está encarando essa situação de ainda muitos agentes públicos acreditarem que a LGPD não se aplica às prefeituras, não se aplica às câmaras e por aí vai. Então, de forma objetiva, o nosso IEGM tem um subíndice chamado IGOV-TI, e dentro desse subíndice tem algumas questões relacionadas à LGPD. Por exemplo, pergunta se o município já iniciou a sua adequação à LGPD, se já indicou o encarregado de dados, porque para entes públicos, para o setor público, o encarregado é obrigatório, até que se fale o contrário, né? Está na LGPD, está escrito. E esse dado do encarregado ele tem que ser divulgado no site da instituição para que ele seja facilmente encontrado, tanto pelo titular quanto pela NPD, porque ele é o canal de comunicação entre o controlador, o titular e a NPD. Então existe essa questão também no IEGM, e essas questões todas acabam, uma outra questão importante, né? Você falou aí da questão do assessment, da avaliação. Um dos principais passos também nessa jornada de adequação à LGPD é saber aonde estão os dados pessoais na instituição. Se você não sabe, como é que você vai proteger, né? E aí é o inventário de dados pessoais, que para mim é um passo mais complicado, complexo e demorado nessa jornada de adequação. E lá no IEGM, no IGOV-TI, tem essa pergunta, se já foi feito o inventário de dados pessoais. E pasmem, os dados, se eu não me engano, do ano passado, menos de 10% das prefeituras tinham iniciado a jornada de adequação. Acho que 15% ou 20% em torno disso tinha indicado o encarregado de dados. Então notem como nós temos ainda um longo caminho a ser feito. E o tribunal, por meio do IEGM, acaba incentivando essa adequação, porque se ele não responde adequadamente essas perguntas, se ele responde de forma negativa, a nota dele no IEGM acaba sendo prejudicada, né? E é uma forma de incentivar essa adequação. Lembrando que a fiscalização da LGPD é uma atividade exclusiva da NPD, né? Quem vai aplicar sanções e para o caso do setor privado, multas, é a NPD,
Como o próprio Miquel já falou, ontem foi publicado o regulamento de dosimetria, que define lá a regra para aplicação de sanções, e aí vai considerar vários aspectos, como por exemplo, incidentes vão ser classificados como leve, médios e graves, dada aí algumas características, vai ter atenuantes e vai ter agravantes que podem aumentar ou diminuir o impacto dessa sanção, e tudo isso já está valendo, né? E o mercado agora espera que as sanções comecem a surgir, né? Para o setor privado aí, as multas vão começar a aparecer, é o que o mercado espera, né? E o tribunal, então, faz o seu papel pedagógico, incentivando, por meio do IEGM, essa adequação da LGPD, que é importantíssima, não só para o setor público, mas principalmente para o titular, para o cidadão, para que ele tenha certeza de que aquele município, aquela Câmara, aquele órgão, está tratando os seus dados pessoais da maneira adequada, protegendo o seu direito fundamental agora à privacidade, né, que já está aí consagrado na Constituição também. Então, eu acho que esse é o principal papel do tribunal, além das palestras que foram feitas no ciclo de debates no passado. Fizemos também, durante 2 anos praticamente seguidos, uma série de palestras que a gente trazia especialistas uma vez por mês para falar sobre LGPD. Essas palestras todas estão disponíveis no site do tribunal, no canal do YouTube do tribunal. Então, quem quiser, eu recomendo fortemente que assista a essas palestras. Tivemos lá vários membros do Conselho Nacional de Proteção de Dados, tivemos lá membros, diretores da ANPD falando conosco também. Então é importante dar uma olhada, verificar e aprender um pouco mais da importância desse tema, não só para a instituição, mas principalmente para o cidadão. E sem falar que a lei ela prevê a questão da punição, mas em relação ao próprio gestor público, corre risco também de apontamento, como o Fábio colocou, se ele não cumpre, se ele não passa informação, se ele não toma providência, ele está sendo, no mínimo, omisso à questão da legislação. E está aqui, eu quero destacar aqui o livro, né, do Fábio Correia Xavier, LGPD no setor público, né, Boas Práticas para a Jornada de Adequação. Temos também a foto aí do livro aí, né, e também o outro trabalho que o Fábio lançou, Boas Práticas para os Municípios Brasileiros. Só uma perguntinha, Fábio, no caso aí, saindo um pouco do campo prefeitura, Câmara, mas a questão da LGPD, ela está presente no dia a dia também do cidadão, né? Na rede social, nas campanhas. Então, na verdade, muitas pessoas, de repente, podem também cometer falhas em relação à questão da LGPD, né? Teve o caso, por exemplo, de um prefeito, né, Miquel, que ele comentou conosco, de um agente político que falou que ela tinha arrumado um recurso lá para implantar a guarda municipal no valor de 200 mil, e sendo que uma guarda municipal não se implanta com 200 mil, um valor muito maior. Mas ali ficou, na rede social que ela colocou essa informação, ficou claro que se o prefeito uma vez não cumprir a questão da meta de implantar a guarda, ela está falando que não implantou porque não quis, porque o dinheiro estava aqui, 200 mil. Isso na verdade, é uma colocação infeliz por parte dessa gente pública, dessa parlamentar. Ali também, na questão de divulgar algo que, digamos assim, não tem fundamento, não tem consistência, isso também afeta a questão da LGPD? Bem, depende. Se a pessoa for considerada, naquele caso, está tratando dados pessoais no interesse próprio, ela vai estar atuando como um controlador, né? E aí ela está sujeita à LGPD. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, se o dado que ele está tratando não tem finalidade comercial, por exemplo, não vai obter nenhum lucro em cima daquele tratamento, por exemplo, uma lista, você vai fazer um churrasco na sua casa, faz lá a lista de convidados. São dados pessoais que estão ali, é o nome da pessoa, né? Então isso, por exemplo, não tem alcance pela LGPD, porque é um tratamento ali particular, entre particulares, não teria nenhum problema. Então, tudo tem que ser analisado realmente, mas há outras formas, outras legislações, eu não sou advogado, mas se ela está fazendo uma divulgação de informação falsa, e aí pode implicar. Pode ter, por exemplo, um dano aí por
dando por difamação, calúnia, não sei. Um caso desse aí, o que acontece? Nós temos lá na lei um dos princípios que é a qualidade de dados, né, do dado, né? Ele vem, ela está, de certa forma, ela está usando aí, nós chegamos até, é que o prefeito acabou dando mais detalhes ali da situação, né, até para que o telespectador também entenda um pouco da situação. Então ela usou uma informação, talvez ela tenha tratado ali um dado do próprio prefeito, jogando a população contra. Então quando ela fala, na verdade o número até exato, Cristiano, foi de 140 mil. Então o prefeito fez todo um levantamento ao curso de 2 anos, ele teria que demandar 50 milhões de recursos. Então a parlamentar vem e faz uma espécie de um aporte ali, destina aí 140 mil. Então ela adultera, ela quebra a integridade dessa informação, não diretamente, mas indiretamente. E é até importante, né? Quando nós falamos de LGPD, há uma certa confusão no mercado associando-se LGPD a tão somente vazamento de dados. Enquanto que a proteção de dados, ela anda aí de mãos dadas com a segurança da informação, e nós temos os pilares, né, da segurança da informação, que é o caso da confidencialidade, em que está o vazamento, mas nós temos também a integridade, garantir essa qualidade dos dados, garantir o acesso da informação ao titular dos seus dados através da disponibilidade, e a autenticidade, que eu sempre gosto de usar, aquele caso do Rio de Janeiro, em que o maior bandido do Rio sai pela porta da frente da cadeia portando alvará de soltura falso. Então nós temos um pilar da segurança da informação quebrado, que é o da autenticidade. Mas em linhas gerais, o Cristiano, é mais ou menos isso, né? Quebra-se, há um tratamento de dados, e como bem o Fábio colocou, existem outras legislações, inclusive o próprio artigo, acho que salvo erro, 37 da Constituição Federal, em que o parlamentar não poderia estar usando isso também para finalidades próprias, ou seja, para se promover. Bem, Fábio, quero que você fale um pouco dos livros, do trabalho de destaque, por favor. Ótimo. São 2 livros aí que eu acabei trabalhando e lançando no passado. O livro, o primeiro que você mostrou aí, que é da Jornada de Educação, eu fiz sozinho, é o meu livro com alguns artigos que mostram informações importantes para essa jornada de adequação, fala bastante de segurança da informação, fala do inventário de dados, como fazer, como iniciar esse processo. E temos também ali o segundo livro, que é o LGPD Boas Práticas para os Municípios Brasileiros. Esse eu fui um dos coordenadores do livro, junto com o colega Lucas Paglia. E temos aí diversos autores renomados no mercado com artigos específicos para os municípios brasileiros. E esse livro, esse segundo, ele está disponível, inclusive, para download gratuito lá no meu site, www.fabioxavier.com.br. Só dá uma olhadinha lá e consegue baixar gratuitamente o e-book desse livro, né? Então, são aí livros que buscam contribuir para essa criação de uma cultura de privacidade e proteção de dados no Brasil, especialmente no setor público, né? Então, acho que vale bastante a pena lá entrar no site e baixar esse livro, porque tem muita informação muito relevante. Muito bem, Fábio, muito bem. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho de excelência, sempre estando orientando e trazendo bastante informação de extrema importância. Eu quero aqui também agora agradecer aos nossos parceiros. Quero falar aqui no próximo dia 9 de março agora, estaremos com a Frente Parlamentar realizando o ciclo de palestras, soluções, falando um pouquinho dessa pauta, né, que o Tribunal vai estar também levando em seus eventos anual, que começa também em março, né, Fábio? Começa em março. A gente vai falar um pouco também sobre saneamento, vamos falar sobre a questão de plano diretor, sobre a LGPD, e convido a todos a participar, vai ser na Câmara Municipal de Santa Isabel, no próximo dia 9, a partir das 9 horas. Quero aqui deixar um grande abraço ao Marquinho Pelican, que é o nosso vereador anfitrião do evento, ao nosso querido amigo prefeito Carlos Chinchilla. Quero agradecer a todos os vereadores do Poder Legislativo ali de Santa Isabel, que sempre nos apoiam, sempre estão conosco nas ações e trabalhos da Frente Parlamentar. Quero agradecer também aqui nosso grande parceiro, a BUC, um grande abraço ao Milton Zig, que a BUC é uma empresa especializada em gestão de monitoramento, tem os totters. Esses totters hoje têm contribuído muito com as forças policiais, na questão da prevenção, né, na questão do monitoramento, de circulação, e é fantástico, e a gente vai estar lançando aí em breve um grande evento estadual sobre segurança pública,
e vamos sediar no município de Águas de Lindóia para o mês de abril. Grande evento em parceria com a BUC, e vamos estar levando lá especialistas na área para estar fazendo esse amplo debate com a sociedade e com a classe política. Bem, para nós finalizarmos, eu queria agradecer, viu, Fábio, muito pela sua presença. Obrigado por trazer sua contribuição no nosso programa Cidades Inteligentes. Fábio, um diretor inteligente, suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço, Cristiano, a oportunidade, o convite. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui sempre discutindo, conversando sobre formas de melhorar cada vez mais a nossa sociedade, o nosso país, os nossos municípios, né? Que é no município que a vida acontece. Então, sempre que precisar, estou à disposição. Agradeço a todos aí a audiência, agradeço ao colega Miqueias por compartilhar esse momento aqui conosco, e eu acho que é isso mesmo, né? Então, participem lá dos nossos ciclos de debates, começa agora em março, para que a gente possa até trocar mais informações nesses eventos. Agradeço novamente e só tenho realmente de estar feliz por estar aqui participando desse programa. Leva um abraço ao nosso presidente Cídio Beraldo, presidente do Tribunal de Contas de São Paulo, ao nosso querido amigo Dr. Sérgio Rossi Siqueira, grande amigo, pessoa municipalista, tem contribuído há anos, né, com os municípios, com os prefeitos, com os vereadores, orientando e incentivando sempre. Dr. Sérgio, um beijo no coração. Dr. Sérgio é uma lenda viva dos tribunais de contas. Muito querida, o tribunal está fazendo 100 anos ano que vem, o Dr. Sérgio tem 53 anos de Tribunal de Contas. Mas então é uma vida toda dedicada nosso programa, ao controle. Cidades Inteligentes, né, mais humana. Na parte de humanas, Dr. Sérgio é um show. Dr. Miqueias, obrigado mais uma vez pela presença, pela parceria com a Frente Parlamentar e pela contribuição que você tem dado aí aos municípios, às câmaras municipais, orientando e ajudando da melhor forma possível. Eu que agradeço, Cristiano, mais uma vez pela oportunidade, me coloco sempre à disposição, agradeço também a oportunidade com o Dr. Fábio de podermos compartilhar juntos esse momento. Muito obrigado a todos aí. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um programa Cidades Inteligentes, mais humana, mais sustentável, mais Brasil. Nós vamos dar um intervalo agora no mês de março. Tem uma agenda em andamento da Frente Parlamentar. Eu vou estar correndo também em todo o estado de São Paulo em eventos, mas vamos estar voltando em breve aqui com o nosso programa. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até a próxima programa, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Uma boa semana.